consórcio FCC Tarrio apresenta neste vídeo um resumo de sua proposta para a construção do quebra-mar misto no Porto do Açu, em São João da Barra, apresentando toda a sua capacidade e experiência na execução de obras de características semelhantes. A FCC é a matriz de um dos primeiros grupos mundiais de serviços cidadãos, ambientais, infraestruturas e energias renováveis, tanto por volume de negócio como por rentabilidade. A FCC leva mais de 100 anos construindo estradas, linhas ferroviárias, portos, obras hidráulicas e edifícios que constituem uma referência obrigatória na história da construção. Está presente em mais de 50 países, onde investe em tecnologia, melhora de processos e desenvolvimento de comunidades ecoeficientes. Assim, em 2011, 52% do seu faturamento correspondeu a mercados internacionais. Tudo isto é possível graças a um quadro de funcionários de mais de 90 mil trabalhadores e a sistemas de gestão, sustentabilidade e qualidade que garantem o melhor serviço. Na FCC, trabalhamos para sermos os melhores profissionais, para superarmos os desafios tecnológicos do presente e gerar bem-estar na sociedade do futuro, fazendo realidade nosso compromisso de construir um mundo melhor para todos. Descrição do projeto. O quebra-mar misto é uma obra de grande singularidade tecnológica, na qual destacamos a construção de um dique vertical de uns 2.000 metros de comprimento, 3 berços de atracação e um dique em talude de 600 metros de comprimento, na qual será necessária a execução de 49 caixões pré-moldados de concreto armado. O dique em talude será constituído por um núcleo de enrocamento de 1 a 500 kg, que termina a cota mais 5,5. Sobre ele será colocada uma camada filtro de 1,70 metros de espessura, mediante enrocamento de 0,5 a 2 toneladas. Finalmente, será colocada pelo lado mar uma camada de proteção formada por peças de concreto tipo Coreloc de 3,9 metros cúbicos, que termina a cota mais 9,6, e pelo lado interior um manto de enrocamento de 2 a 4 toneladas. O dique vertical será construído mediante 40 caixões de concreto armado leve com células retangulares de 24 metros de boca e comprimentos entre 37,3 e 58,2 metros, fundados nas cotas -15 e -26 em função do trecho. A plataforma de fundação será constituída por enrocamento de 10 a 100 kg, protegida em seu lado mar da ação das ondas por meio de enrocamento de 2 a 3 toneladas e pelo lado interior mediante enrocamento de 500 a 1.000 kg. O espaldão estará formado por uma seção de concreto armado que termina a cota mais 10. A vala de fundação se adequará ao perfil geotécnico, tanto em largura quanto em altura, variando a cota de dragagem desde a -25 a -35. Ao abrigo do dique vertical serão construídos os 3 berços de atracação, de 132 metros de comprimento e 25 metros de largura, mediante 3 caixões de concreto cada um. Os caixões de concreto para o berço situado no fundo da doca, para navios tipo Suezmax, serão fundados a cota -21, ao passo que os dos outros 2 berços, para navios tipo VLCC, serão fundados a cota -26. A realização deste complexo projeto gira ao redor da construção do novo dique vertical, cuja realização exige uma alta tecnologia e um elevado controle dos procedimentos propostos. O consórcio possui uma grande experiência de mais de 20 anos na execução deste tipo de tecnologia, com mais de 10 quilômetros de diques de características semelhantes executados com meios próprios em todo o mundo, além de outras obras realizadas em consórcio com outras empresas. Com base nesta ampla experiência, na posição geográfica do projeto e nos prazos estabelecidos nos marcos contratuais para sua execução, o consórcio considera como elementos críticos no processo de construção a fabricação dos 49 caixões de concreto necessários, bem como seu posterior fundeio, tal atividade fortemente condicionada pela climatologia marítima existente.
Por este motivo, previu-se a incorporação ao projeto de 2 diques caixoneiros, propriedade do consórcio, o Mar del Aneto e o Mar del Enol, com capacidade suficiente para construir os diferentes caixões de concreto projetados nos prazos previstos. O Mar del Enol é o maior dos dois, com umas dimensões na sua base de 60 por 40 metros, equivalente a meio campo de futebol, e uma altura de 26,3 metros, sem contar com as torretas. Seus rendimentos de fabricação são de 8 dias para o caixão de concreto de 18 metros de altura e de 10 dias para o de 29 metros. O Mar del Aneto, com umas dimensões de 51,6 por 32 metros na sua base e 28,2 metros de altura, obtém uns rendimentos de 7 dias para o caixão de concreto de 18 metros de altura, 8 dias e meio para o de 24 metros e 10 dias para o de 29 metros. Considerando-se o clima marítimo, estimou-se o período compreendido entre os meses de outubro e abril, com uma janela temporária ótima para a realização das ações marítimas, em especial para os trabalhos de fundeio dos caixões de concreto. Isto permite obter uma série de folgas no que diz respeito aos prazos previstos, garantindo assim o cumprimento dos trabalhos projetados. Contudo, como é prática habitual nas obras executadas por FCC, será desenvolvido em obra um sistema de controle e predição das ondas que permita obter in situ e com um alto grau de confiança o comportamento do ambiente marinho para o desenvolvimento das atividades mais sensíveis. Abordagem construtiva. Para cumprir com as necessidades de entrada em serviço, programou-se a execução dos trabalhos em 4 fases. Fase 1. Prevê-se fabricar inicialmente um total de 9 caixões de concreto no porto de Algeciras, na província de Cádiz, na Espanha, que serão transportados para o Brasil para um porto auxiliar, que a princípio será na Baía de Angra dos Reis, mediante um transportador semi-submersível que carregará até 4 caixões de concreto por viagem. Uma vez ali, serão rebocados e fundeados no Porto do Açu para formar um dique de proteção temporária em forma de U, onde serão posicionados os diques caixoneiros e dar assim continuidade à fabricação de caixões de concreto. A fabricação desses primeiros 9 caixões de concreto se iniciará em janeiro de 2013. Em coordenação com estes trabalhos e após os estudos batimétricos da zona, a partir de dezembro de 2012 serão iniciadas as ações no Porto do Açu para a preparação da plataforma de fundação dos caixões de concreto, que incluem os trabalhos de dragagem da mesma, lançamento de pedras e posterior nivelamento da zona necessária para os primeiros fundeios. Também começará a construção dos primeiros 438 metros do dique em talude. Previu-se uma primeira etapa de lançamento de núcleo por via marítima até a cota -5 e uma segunda etapa na qual serão utilizados meios terrestres que colocarão o núcleo restante, os mantos de proteção e os blocos Coreloc, finalizando o coroamento com a execução dos trabalhos em retirada. As necessidades mensais de pedras agregados, tanto para a execução da plataforma quanto para os mantos de proteção, concretos, etc., serão suportadas pelos volumes dos estoques atualmente existentes no Porto do Açu e na Pedreira. O déficit de material será obtido da exploração da pedreira de Itaoca, a 70 quilômetros da zona de trabalho, cujo ritmo de extração será coordenado com as necessidades de colocação em obra. O transporte dos primeiros caixões de concreto da Espanha para o Brasil será feito em fevereiro de 2013. A descarga dos mesmos se realizará em zona profunda e abrigada, em um porto auxiliar que a princípio será a Baía de Angra dos Reis. Os trabalhos de transporte para o Porto do Açu e de fundeio dos primeiros caixões de concreto serão iniciados imediatamente depois da chegada do primeiro semi-submersível, durante os primeiros dias do mês de março de 2013, procurando reduzir ao mínimo os tempos de aprovisionamento provisório e de aproveitar ao máximo as janelas mais favoráveis de fundeio. Finalizada a fabricação do caixão de concreto número 9 na Espanha, iniciam-se os preparativos para o transporte dos diques caixoneiros até Angra dos Reis, mobilizando primeiro o Mar del Aneto e posteriormente o Mar del Enol. Quando estiverem ali, iniciam-se os trâmites de agenciamento e legalização dos diques caixoneiros,
coincidindo com a finalização dos trabalhos preparatórios no Porto do Açu, da zona de proteção em U projetada. O fundeio dos caixões de concreto nesta primeira fase dará passo a um grupo de intervenções marítimas encaminhadas a assegurar a estabilidade da estrutura. Assim, logo que for possível, inicia-se o enchimento de células e selagem de juntas entre caixões de concreto, preparando-se a superfície para outras atuações e procede-se à colocação dos mantos de proteção exterior e interior. Também desencadeiam-se uma série de atividades auxiliares sobre rasante que darão forma à superestrutura do dique, executando-se a laje de concreto e o muro em L provisório, que servirá às vezes de quebra-mar para garantir uma proteção suficiente durante o período de funcionamento das instalações auxiliares e dos próprios diques caixoneiros. Finalizado esse muro e os trâmites de agenciamento e legalização, inicia-se a fase 2. Fase 2. A fase 2 inclui a execução de 2 alinhamentos do dique vertical em forma de C, formados por 11 caixões de concreto, e da primeira linha de atracação de 132 metros de comprimento, mediante 3 caixões de concreto, assim como da superestrutura do dique que abrigará os diques caixoneiros em sua segunda posição para a execução do resto dos caixões de concreto. A fabricação de caixões de concreto se iniciará com o começo do período de clima marítimo mais favorável, o que permitirá um maior aproveitamento das janelas de fundeio, garantindo assim um crescimento contínuo e sequencial praticamente sem esperas do novo dique. No momento em que as obras do espaldão permitirem, os diques caixoneiros serão colocados em sua nova posição de abrigo. Fase 3. A terceira fase dos trabalhos começará uma vez posicionados os diques caixoneiros na sua segunda posição, reiniciando-se a fabricação de caixões de concreto. Após a libertação da zona do primeiro local, podemos continuar com a execução do dique em talude, que ficará concluído no mês de abril de 2014, cumprindo os condicionantes estabelecidos. Nesta fase, prevê-se a execução do alinhamento do dique até 300 metros antes da extremidade norte do mesmo, mediante a fabricação de 14 caixões de concreto e a reposição dos 2 caixões de concreto fundeados provisoriamente na primeira fase para proteger os diques caixoneiros. Será dada continuidade ao fundeio, ao enchimento, à colocação dos mantos de proteção e às posteriores atividades de superestrutura, executando-se a viga cantil e o espaldão de proteção. Nesta fase, também serão colocados 2 dos 3 caixões de concreto do segundo berço de atracação. Fase 4. Finalmente, a quarta fase consistirá na execução dos últimos 300 metros do dique e a finalização dos 2 berços de atracação restantes, mediante um total de 10 caixões de concreto, além da laje de conexão com o dique existente. Estes trabalhos concluirão em 31 de março de 2015, para posteriormente ser feita a desmobilização do cais provisório e a restauração da zona de obra, ficando assim concluída em 30 de julho de 2015. O consórcio apresenta sua ampla experiência na realização de obras similares e pode garantir que está em condições de executar as obras com sucesso, com uma equipe humana amplamente experiente e com os meios técnicos necessários para a execução das obras de acordo com a programação proposta, de modo que sejam compatíveis com a exploração portuária do Porto do Açu. A proposta técnico-econômica apresentada reflete todas as previsões e condicionantes para executar as obras com estrito cumprimento das diretrizes marcadas no caderno de bases do concurso.